Bom dia, pessoal. Hoje, então, nós vamos dar início ao estudo do PET 1. Vamos ver sobre a taxonomia. O que vem a ser taxonomia? Primeiro, vamos observar essas gravuras. Na primeira gravura, vocês estão vendo um escritório todo bagunçado, os livros jogados em qualquer lugar, os objetos que a pessoa vai utilizar espalhados também. Na outra gravura, vocês têm uma biblioteca completamente desorganizada. Vocês notam que os livros estão todos misturados, todos espalhados pelo chão. Será que é possível, pessoal, fazer algum trabalho nessas duas gravuras? O que será que é necessário fazer primeiro para depois começar o trabalho? A primeira coisa é fazer uma organização. Para que a gente organiza um espaço, um local ou mesmo os estudos nossos? Para facilitar o nosso trabalho, para facilitar o encontro de objetos e de livros, no caso da biblioteca e do escritório, para ajudar na execução do trabalho, que estando organizado o trabalho sai mais rápido, favorece a agilidade no trabalho, fazendo com que seja mais bem feito, permite uma maior concentração da pessoa, que não tem que ficar procurando o que ela vai precisar para realizar o seu trabalho, e aumenta a disponibilidade da pessoa para executar o trabalho. Tanto tudo mais organizado, já fica bem mais fácil o seu trabalho. E assim, dentro da ciência, desenvolveu-se a taxonomia. O que vem a ser a taxonomia? É a ciência responsável por fazer a classificação sistemática das categorias de diferentes áreas. O que significa isso? É a parte da ciência que vai fazer a classificação dos seres vivos conforme as áreas em que estão. É responsável também por categorizar os seres vivos de acordo com as suas características, suas semelhanças, e facilitou o trabalho da humanidade para conhecer, estudar e classificar os seres vivos do planeta. A dificuldade que sempre teve de fazer esse trabalho é que existem várias espécies de seres vivos diferentes, o que dificulta o trabalho. E às vezes, no mesmo local, no mesmo ser vivo, era tratado com o mesmo nome em lugares diferentes. Então ficava difícil saber qual o estudo correto. Então fez-se a taxonomia para separar esses seres vivos. Então, primeiro, como que foi feita essa classificação? Primeiro, os cientistas procuraram dividir os seres vivos de acordo com as características e afinidades de cada um, visando facilitar a tarefa de classificar. Então, eles queriam dividir de acordo com as semelhanças e afinidades, aquilo que a gente tem em comum. Então, o primeiro a fazer uma classificação foi Aristóteles, no século IV a.C. Ele usou como critério a reprodução e a cor do sangue, se o sangue era vermelho ou não. Então, ele classificava os seres vivos conforme a reprodução e a cor do sangue. Mais tarde, foi feita a divisão pelo seu habitat, o lugar onde viviam, na água, na terra ou no ar, E atualmente, o médico holandês Carl Nilsson Linnaeus, que hoje nós pronunciamos apenas Carlos Linneu para o português, propôs uma classificação dos seres vivos em reinos. Então, ele propôs o reino animal, vegetal e mineral, onde ele colocou animal, todos os animais, vegetal, todas as plantas, todos os
os vegetais. E mineral, ele propôs aqueles seres semelhantes a rochas, né? Mais tarde, em 1809 e 1882, Charles Darwin e Alfred Wallace elaboraram a teoria da seleção natural. O que significa isso? Na teoria da seleção natural, o ambiente vai selecionar, vai escolher aqueles seres que são mais capazes. E com base nessa teoria, ele fez o enunciado da teoria da evolução, né? Então, com isso, houve uma outra classificação. Atualmente, como que eles são classificados? Eles são classificados em 7 divisões, que inicia-se a partir da espécie. A espécie, para os cientistas, é o que vai dar origem à classificação, é o primeiro no processo de classificação. Então, espécie, nós consideramos como espécie todo grupo de ser vivo que apresenta características semelhantes e que pode se reproduzir. Então, essas categorias ficaram assim: espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Então, a espécie, várias espécies formam um gênero, vários gêneros uma família, várias famílias uma ordem, várias ordens uma classe, várias classes um filo, vários filos um reino. Então, o reino animal, ele é dividido em tudo isso aqui para chegar à espécie. Então, quando nós queremos referir ao cachorro do mato, nós temos que saber qual reino, filo, classe, ordem, família, gênero, para chegar à espécie, certo? E Linneu propôs ainda um nome binominal, uma nomenclatura binominal. Para facilitar, os seres vivos passaram a ter um nome científico, que fosse conhecido em toda a comunidade científica. Então, o nome é composto de 2 palavras. A primeira representa o gênero e a segunda a espécie. As 2 palavras devem ser compostas de nomes científicos, que devem estar escritos em latim, em letras itálico ou negrito, para diferenciar do texto. A primeira letra do gênero deve ser maiúscula e a primeira letra da espécie deve ser minúscula, como por exemplo, o nome da espécie humana, Homo sapiens. A palavrinha homo apenas não significa nada. A palavrinha sapiens também não significa nada se estiver sozinha. É preciso estar as 2, Homo sapiens. Então, olha lá as atividades. Pediu para observar esse tabuleiro aqui do lado. E, observando o tabuleiro, nós vamos responder as questões. A letra A. Todos os objetos estão em um mesmo tabuleiro? Certamente eles possuem algumas características em comum. Cite. Então, por exemplo, trata-se de diversos tamanhos de tampas, né? E que são semelhantes quanto à forma. Letra B. No tabuleiro, os objetos foram separados em 4 grupos. Indique qual deve ter sido a característica escolhida para a divisão. Notem, pessoal, que no primeiro grupo, as tampinhas estão todas do mesmo tamanho. No segundo, também. No terceiro, elas estão mais ou menos do mesmo tamanho. E as menores também. Então, a característica usada para separar cada uma delas foi por causa do tamanho. Que a função
todas elas têm a mesma, que é ser usada para tampar os vírus. No grupo da tampinha maior, das tampinhas maiores, que seria este aqui, que característica você adotaria para separar 6 subgrupos? 6 subgrupos são tampinhas iguais, diferentes apenas na cor. Vejam lá, tem aqui 4 azuis, tem mais uma lá, 5, 3 amarelas, 2 verdes, 3 brancas, uma rosa, uma lilás e 2 rosas. Então, nós poderemos separar esse grupo aqui em 6 subgrupos, levando em conta a cor, né? A letra D. Atualmente, o sistema que utilizamos para classificar os seres vivos obedece uma hierarquia que vai do reino à espécie. Dessa forma, temos espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Se considerarmos todos os objetos do tabuleiro como componentes de um reino, os 4 grupos seriam os filos. E os 6 subgrupos que separou na letra C seriam o quê? Olha lá, ó. O reino, os filos. Logo em seguida ao filo vem a classe. Então, seriam as classes, o segundo parênteses. A segunda questão. Analise a figura abaixo e responda marcando a alternativa correta. Então, olha lá a gravura. O 1 vai dar origem a todos estes seres aqui. O 2 vai dar origem a 2 desses tipos. O 3 a estes aqui. O 4 a estes outros. O 5 a estes e o 6 estes aqui. Então, olha lá. Na primeira afirmativa, representa o reino animal. Todos os seres aqui são animais, representa o reino animal. Segunda, representa o filo que pertence. 2 representa o filo que mostra o filo que pertence à mosca e à lagosta. Tá. 3 representa o gênero. O gênero não. Seria ordem, seria classes e ordens. 5. No 5 vai representar a espécie. A espécie seria representada no 6. Então, quais que estão corretas? A número 1 e a número 2. Na terceira, segundo as regras de nomenclatura, marque a alternativa em que a espécie está escrita corretamente. Tem que ser 2 palavras no latim escritas. A primeira se refere ao gênero com letra maiúscula, a segunda se refere à espécie com letra minúscula. Então, a única que está correta é a letra A, Canis lupus. Então, aí, pessoal, nós começamos o PET 5. Espero que com essa explicação vocês tenham entendido bastante e façam um bom trabalho.